Olá turma, aqui é Augusto do canal Mensageiro. No vídeo de hoje vamos tratar de aspectos de Jesus Cristo, do ponto de vista espiritual, de como Jesus, entendendo a mente do homem e o poder de Deus em si, conseguiu manifestar milagres. Trataremos nesse vídeo, do ponto de vista espiritual, como você pode criar a cura para tudo, criando uma nova consciência, entendendo como despertar essa imagem de padrão perfeito da mente de Deus. Como recorrer em momentos de dificuldade à infinita sabedoria. Portanto, curta esse vídeo, comente, para que mais pessoas recebam esse conteúdo. E antes de iniciarmos, quero dar a vocês um aviso rápido. O nosso cupom Mensageiro15 continua valendo para 15% de desconto na loja Insider. Só que com uma novidade: até o final do mês de novembro, você acumula os descontos, ou seja, o desconto da Black Friday, mais o desconto do mensageiro. Os descontos são cumulativos, então não perca tempo. Vá no link da descrição, escolha suas peças, coloque o cupom Mensageiro15 e mais o cupom do site, e você vai ter um grande desconto nas suas compras. Aproveite, somente até o final do mês de novembro. E agora vamos seguindo com o vídeo de hoje. Baseado no conceito da obra de Charles Fillmore, podemos dizer que Jesus Cristo cura tudo. Jesus viu em si mesmo o padrão perfeito da mente de Deus. Ele viveu tão próximo desse padrão que se tornou sua expressão perfeita. À medida que ele continuou a viver cada vez mais perto de Deus, ele viu todos os homens como invenções vivas de Deus. E por meio de sua mentalidade espiritualizada, ele despertou a imagem do padrão perfeito da mente de Deus nas pessoas que vinham até ele, em busca de ajuda. Assim, ao despertar a energia de suas almas, a tal ponto que o físico ficava imerso na vida curativa, ele permitiu que o homem perfeito se manifestasse. Por exemplo, quando Jesus disse em voz alta ao homem espiritual, no adormecido Lázaro, que estava no túmulo há 4 dias, Lázaro, vem para fora. O poder da palavra em sua voz despertou o homem espiritual em Lázaro, que por sua vez despertou sua alma para a atividade. Então a vida da alma em Lázaro ressuscitou e restaurou o corpo, aparentemente morto, e Lázaro levantou-se e saiu da tumba. Quanto mais iluminado o homem se torna, maior é o seu desejo de uma saúde perfeita. Isso é lógico, pois ser saudável é algo natural. É um estado de ser são, ou inteiro na mente, corpo e alma. Curar, então, é trazer à tona o homem Cristo perfeito, que existe dentro de cada um de nós. Há um pouco de mal entendido, por parte de quem é cristão e não cristão, com relação ao significado das palavras Cristo e Jesus, e seu uso aplicado a Jesus de Nazaré. Cristo, que significa Messias ou ungido, designa alguém que recebeu uma vivificação espiritual de Deus, enquanto Jesus é o nome da personalidade. Para o cristão metafísico, isso é, para aquele que estuda o homem espiritual, Cristo é o nome da supermente, e Jesus é o nome da consciência pessoal. O homem espiritual é o Filho de Deus. O homem pessoal é o Filho do homem. No não regenerado, o Filho de Deus é uma mera potencialidade. Mas aqueles que iniciaram o processo regenerativo, Jesus, o Filho do homem, está em estado de se tornar o Filho de Deus. Isto é, o homem está nascendo de novo. Naquela época, Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele mesmo estava passando por aquele misterioso desdobramento da alma, que chamamos de novo nascimento. Ele prometeu grande poder para aqueles que o seguissem no desenvolvimento de sua alma. Vocês que me seguiram na regeneração, assentar-se-á sobre vós 12 tronos. A evolução de Cristo, ou Filho de Deus, da alma do homem, é claramente ensinada no Novo Testamento como a realização suprema de todo homem,
porque a ardente expectativa da criação espera pela revelação dos filhos de Deus. Sem alguma evidência em nós do homem Cristo, somos pouco melhores que animais. Quando pela fé na realidade das coisas espirituais, começamos a evolução da alma. Há um grande regozijo. Regozijamo-nos na esperança da glória de Deus. Cristo existia muito antes de Jesus. Foi a mente crística em Jesus que exclamou: "E agora, Pai, glorifica-me, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse." Devemos entender claramente que o Cristo, o homem espiritual, falou muitas vezes por meio de Jesus, o homem natural. E então, novamente, o homem natural, Jesus, falou por conta própria. A compreensão espiritual nos revela quando foi que Cristo falou e quando foi que Jesus falou. Sabemos que Cristo, o homem espiritual, não poderia ter experimentado morte, sepultamento e ressurreição. As experiências eram possíveis apenas para o homem mortal, que estava passando do plano da consciência natural para espiritual. O Cristo natural, o Cristo estava presente com Jesus, vivificando e curando seu corpo, e finalmente o elevando ao reino etéreo, onde ele existe até hoje. Assim como Cristo, o Filho de Deus, se manifestou em Jesus, ele se manifesta em nós, quando o seguimos na regeneração. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará vida também aos seus corpos mortais, mas devemos ter fé no Espírito e, por meio de nosso pensamento, construí-lo em nossa consciência. Então nossos corpos serão restaurados à harmonia, saúde e vida eterna. Jesus ainda vive nos éteres espirituais desse mundo e está em contato constante com aqueles que elevam seus pensamentos a ele em oração. A promessa não era vã de que ele estaria com aqueles que têm fé nele. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vocês ouviram como eu disse a vocês: vou embora e venho a vocês. O seu corpo desapareceu de nossos olhos carnais, porque ele o elevou ao seu verdadeiro lugar no éter. Mas ele pode fazer a sua presença ser sentida por qualquer um que o busque em busca de ajuda. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Se apenas 2 pessoas concordarem em suas orações e pensamentos sobre Jesus Cristo e seu poder para ajudar, ele responde instantaneamente, pela unidade de alma compassiva. Mais uma vez, eu vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra quanto a qualquer coisa que vocês pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Jesus não foi para um céu distante, para ficar ali até o grande dia de sua segunda vinda. Ele explicou repetidas vezes, em uma linguagem que qualquer pessoa que tenha um leve entendimento da inter-relação entre espírito, alma e corpo possa compreender, que ele continuaria a existir no reino etérico, que ele chamou de os céus. Depois de sua crucificação, ele aparece a 500, de uma só vez, e a muitos outros, notavelmente Paulo, a quem ele converteu, falando com ele do éter. Tudo isso confirma a sua promessa: eis que estou sempre convosco, até o fim do mundo. Paulo diz que todos nós estamos mortos, ou dormindo em delitos e pecados, e que Jesus foi as primícias dos que dormem. A fisiologia ensina que o corpo está vivo na medida em que as células estão vivas, que estamos carregando muitas células mortas. Jesus sabia como dar nova vida às células do seu organismo e prometeu que todos os que o seguirem farão o mesmo. Assim, tanto a Escritura quanto a ciência concordam que deve haver uma ressurreição do corpo dentre os mortos, isto é, a substância morta, que nossas mentes organizam em células, tecidos, carne e sangue. A tarefa mais importante para todos é como obter o domínio da vida negativa,
ou micróbio que está reduzindo nossos corpos à dissolução final. Paulo diz: esse corruptível deve revestir-se da incorrupção, e esse mortal deve revestir-se da imortalidade. Aqui está uma declaração concisa de onde a ressurreição acontecerá. Outros escritos de Paulo aparentemente profetizaram um grande dia em que todos os mortos sairiam de seus túmulos. Mas isso envolveria situações complexas, contraditórias, além da reconciliação, que todos nós vivemos centenas, até milhares de vezes, e deixamos nossos corpos em muitas terras. Está sendo aceito esse fato por pessoas lógicas em todos os lugares. Se nossos velhos corpos devem ser ressuscitados, qual desses corpos descartados nós devemos reaver? A química diz que nossa carne se torna novamente o pó da terra. Jesus passou noites inteiras em oração de acordo com os evangelhos. E é bastante evidente que ele ressuscitou, ao perceber como fazemos em nossas orações, que Deus era sua vida interior. Sua afirmação por mais vida foi: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou é o nome espiritual de Jeová, o Eterno. Quando afirmamos eu sou, com nossos pensamentos centrados no Espírito, aceleramos o fluxo da vida no corpo e despertamos as células adormecidas. Tais afirmações desobstruem áreas congestionadas do organismo e restauram a circulação ao seu estado normal, a saúde. Um cientista proeminente afirmou recentemente que o corpo do homem é composto de trilhões de células, cada uma delas uma bateria elétrica. Uma bateria emite impulsos elétricos de vários tipos, impulsos em luz, energia, calor. O corpo humano é, sem dúvida, o dínamo mais poderoso que existe para a condução da vida. O ego que preside o eu sou em cada organismo determina o tipo particular de impulso que as células devem irradiar. O campo da energia dinâmica é limitado. Deus é espírito, e o espírito é a própria essência do éter, na qual vivemos, nos movemos e existimos. Vejamos, afirmações de saúde feitas por curandeiros cristãos, mesmo diante da doença, geralmente resultam em restaurações maravilhosas, que às vezes são chamadas de milagres de cura. Mas quando alguém compreende o poder das palavras faladas na consciência espiritual, os resultados são o cumprimento da lei divina. Jesus declarou a essência dessa lei quando disse: todo aquele que não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que ele diz acontecerá, ele a terá. Cada palavra dentro de si tem o poder de tornar manifesto o que quer que o homem decrete, mas especialmente as palavras espirituais têm esse poder. Deus cria pelo poder da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Todo ato de criação foi precedido por Deus disse. O homem, ápice da criação de Deus, foi criado à sua imagem e semelhança. Isso é, exatamente como ele, no poder de sua palavra, para produzir o que ele diz. A fim de criar como Deus cria, o homem deve ter fé inabalável na mente de Deus e na obediência dos elétrons, elementos criadores ocultos nos átomos de todas as substâncias. Lá em Hebreus está escrito: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. No primeiro capítulo de João, o verbo, ou logos, é apresentado como a fonte de todas as coisas. E diz que esse verbo se tornou carne e foi glorificado como o gênito do Pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus disse que todo homem seria justificado ou condenado por sua palavra. Ele demonstrou o poder da palavra de fé em seu domínio das leis naturais e em suas muitas curas maravilhosas.
Embora todos obtenhamos resultados definidos no corpo e nas coisas, a partir das palavras que proferimos, esses resultados seriam infinitamente maiores se nós compreendêssemos o poder das palavras e tivéssemos uma fé inabalável em seu poder criativo. Jesus disse: "As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida." Todos nós queremos despertar esse poder, e milhões fizeram e estão fazendo dele o padrão para suas vidas. Assim, entre seus fiéis seguidores dos últimos 20 séculos, devemos esperar encontrar um mundo de homens e mulheres glorificados. Por que não produzimos mais dos frutos do Espírito que ele tão generosamente prometeu? A resposta é que nós enfatizamos as qualidades negativas retratadas pelo lado humano do seu caráter. Temos procurado imitá-lo nos nossos atos, em vez de em nossos pensamentos e palavras. Agora estamos percebendo que, como um homem pensa em si mesmo, ele também é. Os atos externos são secundários. O mundo primordial das causas está dentro, e é nesse reino interior que devemos buscar o poder transformador do homem e também do mundo ao seu redor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, a maneira rápida e legal de obter saúde é colocar suas palavras criativas em ação, e colocar em ação rápida esse homem interno, Cristo. Não pode haver dúvida lógica de que um Criador onisciente e onipotente planejaria a perfeição para suas criações e também as dotaria com a capacidade de manifestar o seu plano. Esse é o status do mundo e do seu povo. Nós somos a concepção ideal de Deus e do seu homem perfeito. E ele nos deu o poder do pensamento e da palavra. Tudo isso para tornar esse ideal manifesto. Está escrito em João 5:21, na versão King James: "Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer." A versão americana, Standard, diz: "O Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, e que mesmo assim o Filho dá vida a quem ele quer." Acelerar significa vivificar, vitalizar, energizar. Portanto, é tornar vivo. Jesus fez essa afirmação do poder vivificante do Filho de Deus imediatamente após ter curado um homem no tanque de Betesda, que estava enfermo e desamparado por 38 anos. Jesus lhe disse: "Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Aqui Jesus novamente enfatiza o pecado como a causa da enfermidade. Todos os males da humanidade são o efeito da lei quebrada, do pecado. Essa palavra pecado abrange mais terreno do que normalmente concebemos. Há pecados de omissão e comissão. Se falharmos em cultivar a consciência da vida espiritual interior, cometemos um pecado de omissão, que eventualmente desvitaliza o organismo. Para sermos continuamente saudáveis, devemos recorrer à única fonte de vida, Deus. Deus é Espírito, e o Espírito derrama sua vida vivificante na mente e no corpo, quando voltamos nossa atenção para Ele e nos tornamos receptivos, confiando no Espírito, para nos restaurar a harmonia e a saúde. Jesus elevou sua mente e seu corpo ao nível de sua supermente, permitindo uma irradiação de vida, sem contracorrentes ou discórdias de qualquer tipo. Ele nos precedeu e, como disse, preparou um lugar para nós. Esse lugar é uma corrente espiritual no éter cósmico, na qual vivemos, e podemos senti-lo quando dirigimos nossa atenção a Cristo em oração e meditação. O reino de Deus está próximo de vós. Jesus chamou a atenção para o fato de que a mente criadora, a quem amorosamente chamou de Pai, proveu a subsistência dos pássaros e das flores, e que o homem era mais valioso do que estes. Então não seria razoável, argumentou ele, que o Pai também proveria para o homem
A sua lógica é incontestável, e todos devemos admitir que, a julgar por nossas ideias humanas sobre o sustento de nossos filhos, devemos esperar que Deus tenha feito ainda melhor por sua descendência. Quando entendemos a natureza da mente criativa, que é a mente-espírito, que todas as coisas vêm de ideias e que há ideias ilimitadas bem na porta da mente, percebemos que Deus providenciou para nós, além dos nossos sonhos mais queridos. Temos sido tão persistentemente ensinados que a natureza cura, que, via de regra, não pensamos seriamente na questão da origem de seu poder curador. Mas deveríamos, porque o nosso pensamento põe em ação, em nossa consciência, o princípio da mente a qual damos nossa atenção. Se centrarmos nossa atenção na natureza como princípio curador, despertamos atividades naturais, que são secundárias, a única causa de toda ação, ou seja, a mente infinita. Mas é nosso privilégio, como criações da mente suprema, colocar em ação todas as suas forças, primárias e secundárias, por meio de nosso pensamento e da poderosa energia mental por trás do pensamento. Podemos colocar em ação todos os poderes do ser e obter os resultados de suas correntes de cura concentradas, em vez da infiltração enfraquecida e segregada de cada um. Portanto, concentre sua atenção, eu sou, em Deus, como o único Espírito Supremo, e em Jesus Cristo, como Filho de Deus, por meio de quem todos nós temos acesso ao Pai. Então você vai elevar sua consciência a uma esfera de clareza espiritual e poder superior. A única segurança contra o caos é a unidade com Deus e seu Filho Jesus Cristo, a cabeça de todo homem. Se não estivermos ancorados nessa realidade suprema e imutável, estaremos expostos às tempestades do pensamento mortal e naufragaremos nas rochas da materialidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus ensinou que sua missão era estabelecer o reino dos céus na terra. O primeiro passo em sua grande obra foi o despertar dos homens para certas verdades fundamentais do ser. Ele ensinou o poder da mente, pensamentos e palavras. Ele expulsava os demônios, os erros, e curava os enfermos com uma palavra. Ele plantou a semente dos pensamentos em nossa mente racial, que, quando usada adequadamente, crescerá no reino dos céus, aqui na terra, com paz, harmonia e amor. Esses fatores devem ser primeiro plantados na mente dos homens. Jesus nos deu a consciência da paz. Minha paz vos dou. A mente de paz precede a cura corporal. Expulse a inimizade e a raiva e afirme a paz de Jesus Cristo, e sua cura vai ser rápida e segura.